Oi, pessoal, irmãos amados e todos queridos irmãos, na graça e na paz de Cristo. Deus me deu uma palavra hoje a respeito de família, que fala sobre pais e filhos e pais. A gente vem observando que esses ensinamentos não têm chegado em muitos lares. E algumas coisas que eu vou falar aqui hoje, às vezes são menosprezados por muitos filhos hoje, principalmente os filhos, até pais também, mas muitas vezes os filhos. Nós observamos que tudo começa em umas coisas muito simples. Por exemplo, o filho chega na casa do pai e ele diz assim: "Oi, pai. Oi, mãe. Bom dia." Eu, como fui ensinado a não falar bom dia com meu pai e nem boa noite, na hora do bom dia eu tomava bênção, meu pai, de manhã quando eu levantava. Na hora do boa tarde, eu tomava bênção. Se eu chegasse na casa dele, ou se eu estivesse morando fora, se eu tivesse, mesmo depois de moço. Quando era criança, principalmente, na hora que ia deitar, bença pai, bença mãe, dorme com Deus. Aí eles falavam: dorme com Deus, Deus abençoe. Parece uma coisa assim, muito antiga, monótona, mas não é não. É algo que faz parte da desobediência de muitos filhos. Eu sempre ensinei os meus filhos a tomar bênção para mim e tomar bênção para o pai e para a mãe. Sempre eu ensinei isso. Mas, infelizmente, às vezes eles ouvem e não aprendem. Mesmo os meus filhos que eu ensinei, eles não aprenderam aquilo que era para ter aprendido desde que era criança. Enquanto era criança, às vezes ainda falava. Depois que eles tornaram livres, casaram, eles continuam falando oi pai, oi mãe, oi pai. Eu não acho isso correto. Eu me aborreço com isso sim, que eu acho que o filho deve honrar o pai, dizer: pai, bença pai, como é que vai o senhor, tudo bem? O senhor está precisando de alguma coisa, né? Bença mãe, tem que precisa falar. Tem uns que chegam, nem falam nada, nem comenta, chega como se fosse um toco andante. Eu acho isso aí que precisaria ser observado entre os filhos. É parte assim de um aconselhamento particular. Não está na Bíblia que deve fazer isso, mas os pais abençoavam os seus filhos. E a bênção era tão forte que pode ver que Esaú, ele vendeu a primogenitura dele por causa da bênção. Ele tinha que receber a bênção do seu pai. E, no entanto, Jacó pegou a primogenitura porque Esaú vendeu por um prato de lentilha. Tem muitos filhos que estão sendo desobedientes a pai e não estão sabendo, né? E outras coisas mais que eu poderia falar hoje, o tempo não vai dar para falar, eu quero gravar um vídeo pequeno, não falando muito a respeito disso, mas para isso eu vou ler a Bíblia. A palavra de Deus fala: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor, conforme foi ensinado na palavra de Deus. Aqui fala desse texto. Por que o apóstolo São Paulo fala desse texto? Porque está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, nos 10 mandamentos, faz parte dos 10 mandamentos, faz parte dos mandamentos do Senhor Deus Jeová. Olha o que diz a palavra: honra a teu pai e a tua mãe,
para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Honrar o pai. O que significa honrar? Os dois textos falam de honra. O que é honrar? Tratar com equidade. Tratar o pai e a mãe com respeito. Não adianta também somente tratar com palavras e na profundidade do coração não ter o carinho e o amor para os pais. Que tem filhos hoje que os pais estão carentes, necessitados, doentes, às vezes alguns em cima de uma cama doente, outros que estão aí para ir ao médico e os filhos não colaboram. Quantas vezes nós vemos filhos abandonar próprios pais? Alguns pais estão no asilo e têm filhos com casas maravilhosas, bonitas, com residências perfeitas. Por que não ajudar o pai? Não seria melhor isso? Não é verdade? Muitos fazem isso. Eu louvo a Deus pelos filhos que faz isso, que ajuda na sobrevivência do velho pai e da velha mãe. Atende com clareza. Mas eu já vi, no decorrer da minha vida, já estou com 68 anos de idade, vou fazer 69 em janeiro, mas durante o decorrer desse tempo, eu já vi muita coisa acontecer. Filhos que não estão nem aí com seus pais. Se tem um telefone, ele não tem coragem de pegar o telefone e dizer: oi, pai, bênção, pai, bênção, mãe, como o senhor está? O senhor está precisando de alguma coisa? O senhor precisa de alguma coisa que eu possa ajudar? Hein? Quando você era pequeno, talvez você não cresceu muito, está pequeno até hoje, mas quando você era ainda criancinha, que você dependia do carinho do seu pai e dos cuidados do seu pai e dos cuidados da sua mãe para sobreviver, imagine se seu pai fosse largado, deixasse você sem roupa, deixasse você sem comida, como muitos fazem por aí. O pai, às vezes, está fora, ele tem o filho, ele apenas, o filho nasce e ele não tem os cuidados que deveria ter para com a família. Às vezes, mãe também acontece isso no mundo inteiro. A população é muito grande, tem gente de todo jeito. Mas grande parte dos pais cuidam muito bem dos seus filhos quando eles estão ainda criancinha. E agora, depois que o seu pai envelhece, você pega o seu rumo, casa, tem sua casa, tem sua prosperidade de vida. O que custa você ligar para o seu pai e ligar para a sua mãe e perguntar para o seu pai e sua mãe se você está precisando de alguma coisa? Eu tenho um dos filhos que faz isso, que às vezes pergunta o que nós estamos precisando. Nós temos alguns filhos que às vezes perguntam, mas nem todos são assim. Perguntar o que o pai está precisando, se está precisando de alguma coisa. Às vezes não é só dinheiro. Está precisando de um apoio, ou até mesmo de uma palavra de apoio, ou até mesmo de uma visita, para ver se ele está precisando de alguma coisa. Às vezes isso aí faz parte. O que diz em Êxodo aqui, que é para o pai ser honrado. E uma das honras do pai é aquilo que eu comentei há pouco, honrar o pai. O filho chegar perto do pai e dizer: benção, pai, benção, mãe. É isso aí. Não, é tão esquisito. Para mim, meus velhos pais já partiram para a eternidade. Minha avó, eu chegava perto da minha avó e dizia assim: benção, avó. Chegava perto do meu pai: benção, pai, benção, mãe. Nunca passava pela minha cabeça de eu dizer bom dia, pai. Não encaixa isso. Isso não é legal. Não tem como encaixar uma coisa dessa. O filho chegar perto de uma mãe, de um pai e falar oi, bom dia. Bom dia você fala para o seu colega de trabalho.
você fala para o seu colega de escola. Bom dia você fala para o seu amiguinho aí, o seu vizinho. Mas para o seu pai e sua mãe, você deve tomar bênção. Porque quando o pai fala assim, Deus te abençoe, a bênção de Deus entra na sua vida. E também você está honrando o seu pai e a sua mãe com isso. Por isso, essa palavra de orientação. Os filhos mais novos devem pensar o seguinte, sejam obedientes ao pai. Não somente os que estão ainda criança. Quando o pai e a mãe falar alguma coisa, mesmo você sendo adulto, entenda uma coisa. Coloque a sua vida na presença de Deus e seja obediente ao seu pai e o conselho da sua mãe, para que todas as coisas andem bem na sua vida. É uma palavra de orientação, é essa palavra que Deus me tocou no meu coração para que eu falasse. Me perdoa se eu falei alguma coisa demais, mas eu acredito que não. Eu falei coisas que vão ajudar você, ajudar o pai, ajudar a mãe, para cumprir a palavra de Deus. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, inscreva no meu canal, deixe o seu joinha para que esse vídeo possa repercutir, compartilhe também com os seus contatos e também deixe o seu joinha para ajudar o canal. Se puder, notifique as notificações para que você receba os próximos vídeos. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.